Eu chamo para esse bate-papo o professor de Relações Internacionais Manuel Furriel. Eu peço que cortem a comunicação, por favor, no meu ouvido, que eu estou ouvindo a central técnica. Obrigado. Fica mais fácil assim para mim. Manuel, me perdoe, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Como o senhor está vendo essa primeira apresentação dos líderes mundiais? Bom dia. Eu vejo com bons olhos, eu acho que houve uma retomada dessa agenda, né, em relação às mudanças climáticas. Só para a gente fazer aqui um breve histórico, né, o tema ele ganhou muita força em 1992, quando tivemos a reunião aqui no Rio de Janeiro, né, houve um grande encontro internacional, aliás, único desse tamanho até hoje, para tratar de questões ambientais em geral, né, e ali veio o conceito de mudanças climáticas. Inclusive foi assinado um acordo, um tratado, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então ali veio um reconhecimento internacional de que o clima do planeta está se alterando, o planeta está aquecendo, aquele conceito, né, que todo mundo já ouviu falar de greenhouse, efeito estufa, surgiu ali. E veio um primeiro acordo, que é o Protocolo de Kyoto, né, que determinava metas de redução de emissão de gases, dizia quais os gases, quanto cada estado, quanto cada país tinha que reduzir. Só que o que aconteceu com aquele protocolo é que ele acabou não sendo cumprido pela maior parte dos países. E na época não foi incluída, por exemplo, a China, né? Porque na época a China ainda não era vista como uma grande emissora como é hoje. O desenvolvimento econômico da China dos anos 90 para agora foi incrível, impressionante, então óbvio que o cenário atualmente é completamente diferente. E depois os Estados Unidos, ainda na gestão do George Bush filho, acabou resolvendo não ratificar, ou seja, não cumprir o protocolo de Kyoto. Aí nós ficamos com uma agenda em aberto, né? O discurso era de que o cumprimento daquelas metas era inviável e que poderia reduzir o desenvolvimento econômico de vários países, inclusive dos Estados Unidos. Só que o cenário se alterou. Novos estados emissores, eu mencionei aqui a China, né, que é o principal deles, surgiram, a agenda mudou completamente e principalmente vieram duas ideias muito importantes. O desenvolvimento tecnológico, ele permite hoje em dia com que você tenha uma grande redução dessas emissões sem prejudicar o crescimento econômico, então novas tecnologias. E também acabou se descobrindo que surge também uma outra economia, um outro setor econômico ligado justamente à redução de emissões. Então o cenário é completamente diferente. Hoje é muito mais fácil para a maior parte dos estados assumirem compromissos mais ousados. Alguns já fizeram anteriormente, o caso da Alemanha é verdade, a Alemanha desde o início assumiu e fez, né, seguiu grande parte dessa agenda. Hoje em dia, outros estados têm como assumir compromissos mais ousados. E falando do Brasil, o Brasil também entra nessa agenda, nós tínhamos sido cobrados para reduzir as emissões e o Brasil, por conta de tecnologia, principalmente na geração de energia, utilizando energia hidrelétrica e outros fatores que a gente pode detalhar, o Brasil hoje em dia também tem condições de assumir um compromisso forte nesse sentido, sem prejudicar o seu desenvolvimento econômico. E tenho certeza que vai ser um pouco do discurso do presidente Bolsonaro. Nós temos agora na cúpula do clima o pronunciamento do primeiro-ministro da Coreia do Sul, Moon Jae-in, fala neste exato momento virtualmente na conferência. E o Diogo Schelp, presidente americano, abre o discurso falando sobre a criação de empregos e a responsabilidade não só do governo federal, do governo dos estados, dos municípios e do cidadão como parcela para que a gente tenha esse compromisso reafirmado. Mas o foco dele foi justamente em cima da indústria, da criação de emprego e que é possível sim trabalhar com energia limpa. Sim, William, tanto o presidente Joe Biden quanto o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reforçaram muito essa questão de que reduzir as emissões não significa algo negativo do ponto de vista econômico. Ao contrário, eles reforçaram que os investimentos em tecnologia, numa mudança de matriz energética, isso trará novos empregos. Então, aquela história, né? É óbvio que setores que hoje dependem
de energia, digamos, mais antiquada, como, por exemplo, queima de carvão para produção de energia, esses setores terão que se transformar, essas pessoas terão que ser ocupadas em outras atividades, né? Mas que eles apresentaram essa ideia de que, na verdade, mais empregos poderão ser gerados com investimento em novas tecnologias. E o secretário-geral da ONU, Guterres, também apontou nesse sentido. Ele falou, olha, o mundo está gastando, né? Muitos países estão aí com pacotes bilionários para a recuperação econômica pós-pandemia. E ele disse que é preciso aproveitar esse investimento para garantir já uma matriz econômica que seja no sentido de defender o aquecimento, quer dizer, defender o meio ambiente, né, e evitar o aquecimento global. Então, ele acha que é uma oportunidade esses gastos bilionários de recuperação econômica, justamente para uma nova percepção da economia, uma percepção mais sustentável. Professor Manuel Furrella, nós observamos também na fala do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que ele fala sobre a taxação das empresas que trabalham com energia suja. E ele foi bem claro que aplicaram esses aumentos de impostos justamente para desestimular essas indústrias. Esse seria um caminho também a ser adotado por outros países? Sim, é um caminho, é uma ferramenta que já era prevista em acordos internacionais anteriores, né? Tanto essa ferramenta quanto até mesmo uma ferramenta internacional que o Brasil pode aproveitar melhor, que é o de receber, né, compensações por parte dos outros estados, dos estados que são emissores. Então você tanto tem a redução das emissões, como a compensação a ser feita na preservação do meio ambiente, mesmo que seja em outro país. Essas taxações para empresas, elas podem também criar um fundo que pode beneficiar países, como eu mencionei, países como o Brasil, né? Então você tem uma taxação, você cria um fundo para investir em tecnologias de redução de emissão e também para proteger áreas de preservação. Então essa é uma ferramenta a ser utilizada com um pouco ainda de parcimônia, porque você tem que ter uma transição entre a economia, digamos assim, mais antiga, não é? Utilizando matrizes energéticas que a gente sabe que elas são mais poluidoras, para matrizes novas. A transição tem que acontecer. Não dá para você fazer isso de uma forma abrupta, mas essas taxações, elas também são ferramentas a serem aplicadas internamente pelos estados e também para criar fundos internacionais que o Brasil pode se beneficiar. Bom, está na cúpula do clima agora, fala o presidente da Indonésia, Joko Widodo, se pronunciando. Eu aproveito para chamar aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, professor, para nos ajudar nesse bate-papo, o Cristiano Noronha, que é analista da Arco Advice. Cristiano, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Olha, eu não estou te ouvindo ainda. Vê se o seu microfone está fechado. Pra gente, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo. Não sei se vocês estão ouvindo aí, não estamos ouvindo. Vamos tentar. Conseguiu, Cris? Não, eu acho que é o teu microfone. Dá uma olhada no teu microfone. Professor, enquanto eles restabelecem essa comunicação com o Cristiano da Arco Advice, queria fazer uma pergunta ao senhor. A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ela fala sobre investimento de 5 bilhões de dólares, e ela tem uma frase que provoca os outros líderes, que ela fala o seguinte: crises globais só podem ser combatidas com ações em conjunto. Então, não adianta a gente se reunir aqui, prometer e não aplicar isso nos nossos países, né? É verdade, tem que ser uma ação internacional. Havia um conceito até os anos 70, né? Porque o meio ambiente, os conceitos de meio ambiente foram evoluindo década por década, né? Então, até os anos 70, eram vistos como problemas locais, os problemas ambientais, e como problemas relacionados principalmente à saúde pública. Então, por exemplo, se você poluía um rio, prejudicava o fornecimento de água potável, criava-se um problema de saúde para uma comunidade. Ponto. Era visto dessa forma. Houve uma evolução, principalmente a partir dos anos 90, tanto é que a primeira grande cúpula da ONU foi realizada no Rio de Janeiro, como eu mencionei, nos anos 90, e a partir dali vieram tantas outras como a que está sendo realizada a partir da data de hoje. Então, é sim um problema internacional. Bangladesh é um dos exemplos de estados, né, que tem grandes problemas sociais, grandes problemas de subdesenvolvimento. Então, se a gente quer combater
globalmente, esses problemas ambientais, esses estados, eles também têm que ser atendidos. Então, o discurso dela é muito adequado, é muito pontual, diz que o problema é universal e fala também de questões locais a serem resolvidas, a questão do subdesenvolvimento, né, que também traz problemas ambientais, tem que fazer parte da solução. Bom, Cristiano Noronha da Arco Advice já está me ouvindo agora? Restabelecemos a comunicação. Cris, me ouve? Oi, William. Oi, sim. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Nós estamos agora com o presidente da África do Sul se pronunciando na cúpula do clima. Já nós estamos sempre com imagens e aguardando nós temos a expectativa para a fala do presidente Jair Bolsonaro. Cada líder fala durante 3 minutos. E eu observo, Cristiano, que, por exemplo, o presidente Joe Biden, a câmera já focou ele várias vezes, e ele fazendo várias anotações. No primeiro discurso, que foi o discurso justamente do Joe Biden, a falar sobre o clima, ele fala que conversou com vários especialistas e traz a grande preocupação em relação às mudanças climáticas, como o aumento da temperatura global, o nível dos oceanos. E o que a gente pode traduzir, o que era um papo de ambientalista, ou seja, coisas isoladas, como o professor falou, hoje não. É uma realidade mundial e ele fala o seguinte: nós estamos correndo contra o tempo. Ou nós vamos tomar atitudes, ou lá na frente esses fenômenos climáticos serão muito mais catastróficos, muito mais frequentes e nós vamos gastar muito mais dinheiro em função dos efeitos desses fenômenos. É verdade, William. Muitos aqui devem lembrar de um conceito que ficou muito comum nos anos 90, de um acordo chamado Consenso de Washington, né? E que ele era uma espécie de uma receita para os países em desenvolvimento para conseguir dar respostas adequadas à população, gerir melhor seus recursos. Agora fala-se de um novo consenso de Washington que também leva em consideração a preservação do meio ambiente. Então isso não é apenas mais uma questão daqueles de ambientalistas, como você fala, mas é uma questão econômica, tem uma questões sociais também por trás disso, e tanto é que em meio a isso, em meio a essa cúpula, um grupo de aproximadamente 50 empresas, por exemplo, vai lançar hoje, nessa quinta-feira, um movimento chamado Brasil pelo Meio Ambiente, com a intenção de reforçar os compromissos também do setor privado com a proteção ambiental. Vários fundos de investimento também levam em consideração essa rede de proteção do meio ambiente também para decidir sobre opções, países em que vão destinar esses investimentos. O Joe Biden, ele está assumindo uma postura diferente daquela do Trump. Ele que aliás anunciou a saída do Acordo de Paris, e agora ele é uma tentativa do Biden de assumir, fazer com que os Estados Unidos reassumam essa liderança nessa geopolítica climática. E esse tema está conseguindo, inclusive, unir países, líderes, como, por exemplo, Joe Biden, Putin na Rússia e também Xi Jinping na China. Então é uma agenda que acaba tendo várias dimensões, inclusive agora recentemente foi divulgado um estudo falando sobre o impacto disso, dessa proteção do meio ambiente, inclusive em novas pandemias, dado ao desequilíbrio que essas mudanças, desmatamentos e tudo mais no meio ambiente acaba gerando no ecossistema como um todo. Bom, são 10 horas e 25 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Aqui, através da Panflix, do canal da YouTube, nós estamos juntos conversando agora com o Cristiano Noronha, analista da Arco Advice, foi o que falou nesse exato momento sobre esses compromissos. Nós estamos também com o professor Manuel Furriela, ele que é especialista em relações internacionais da FMU. Diogo Schelp, nosso comentarista, está também com a gente nesse apoio. Professor,
nós precisamos, não adianta você ficar com esse discurso vazio e não criar metas. Para a criação de metas, nós temos 2050 como alvo. Esse é o caminho. Mas nós já tivemos anos, como o Cristiano falou, né? Na década de 90 nós já criávamos compromissos para 2000, 2010, 2020 e agora a gente está falando 2050, 2060. Os compromissos todos estão nessa linha. Inclusive, o governo brasileiro apresentou as suas metas de redução e assumindo compromissos seríssimos, né, de até 2030, zerar com o desmatamento ilegal aqui no país. Esses compromissos, eles sempre tiveram um problema, que é esse que você mencionou, né, de ter metas factíveis e de que fossem cumpridos, né. O primeiro deles, né, o primeiro grande compromisso é aquele que eu mencionei, Protocolo de Kyoto, nos anos 90, falou quais eram os gases, disse o que cada estado tinha que reduzir de emissão e até que data. Então ali foi um grande marco, tanto é por isso que ele é muito mencionado ainda. Então não adiantava você ter tratados anteriores reconhecendo a existência do problema se você não coloca as metas para serem cumpridas. Veio ali. E os Estados Unidos, infelizmente, né, naquela época, acabaram decidindo não ratificar, dizendo que não iam cumprir. Foi uma decisão do governo George Bush filho. Então ali nós tivemos realmente um grande problema. E outros ficaram no compromisso. É o caso da Alemanha, que acabou cumprindo boa parte do que tinha sido avançado na época. Mas agora eu vejo realmente com uma perspectiva muito robusta de que essas metas tenham chance de ser cumpridas. Eu acho que há internacionalmente um grande compromisso não somente de reconhecimento dos danos ambientais pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e outros problemas ambientais, como eu vejo também que os estados estão mais propensos economicamente a entrar nesse tipo de empreitada e existe um desenvolvimento tecnológico que favorece com tecnologias a redução de emissões, então agora há um momento muito propício. Eu acredito sim que esses compromissos tenham grande chance de serem cumpridos, se não for na totalidade, mas pelo menos de uma forma mais substancial. E o presidente Biden, ele é ligado muito à questão ambiental e exerceu durante a gestão Obama, da qual ele era vice-presidente, um papel determinante, não só em questões internacionais, que ele conhece bem, né, uma das áreas dele, como em questões de compromissos ambientais. Ele empurrou a gestão Obama a favorecer compromissos ambientais na época. E agora ele é o presidente. Então eu acredito que esse clima internacional, juntando todos os fatores que eu mencionei, inclusive do Brasil, entendendo que tem seu papel e que se não cumprir esse papel poderá ter prejuízos em termos de falta de investimentos no Brasil, né, em relação à sua pauta de exportação de agronegócio, enfim, há todo um movimento internacional nesse sentido. Eu acho que são sim factíveis e que a gente tem ótimas perspectivas. Olha, na cúpula do clima fala agora o Mário Draghi, que é o primeiro-ministro da Itália. Diogo Schelp, eu queria trazer para a realidade brasileira e uma coisa me chamou a atenção, porque o vice-presidente Mourão, ele é o presidente do Conselho da Amazônia, mas ele não vai participar da Conferência do Clima. A gente consegue entender isso? Olha, William, eu acho que é uma questão aí de formalidade, né? Já que quem detém o título aí de ministro do Meio Ambiente é Ricardo Salles, e a gente viu também a carta que o presidente Jair Bolsonaro enviou a Biden, prometendo, né, fazendo essa promessa que você mencionou, de reduzir o desmatamento ilegal até 2030, ela contém basicamente alguns princípios que são princípios que estão no discurso de Ricardo Salles, né? Que é, por exemplo, a questão de que não é possível fazer essa redução sem ajuda internacional, sem recursos internacionais, né? A gente viu um pouco uma desconexão entre as falas do Mourão com as falas de Salles nesse sentido. Mourão até falou: o Brasil não é mendigo, né? Não sei se você lembra dessa fala. Lembro. Para pedir dinheiro antes de começar a mostrar resultado. Quer dizer, tem uma certa desconexão. O Salles tem essa postura. Ele acha que é preciso pensar na sobrevivência, na renda das pessoas que vivem na Amazônia, né? O problema é que não há nenhum plano para isso. É claro que é preciso pensar na sobrevivência dessas pessoas e que essa sobrevivência seja dentro da legalidade. Então, essa é uma das expectativas para esse discurso de Bolsonaro, né? Se, além de apresentar essa promessa,
ele fará também a promessa de que os resultados já começarão a aparecer a partir de agora, já que ele está falando de redução de desmatamento e não necessariamente de uma redução de emissões. O próprio Biden, no discurso dele, ele fez uma ressalva importante. Ele falou: os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões no mundo, né? O Brasil é responsável por 3%, né? Isso ele obviamente não falou no discurso dele, mas vale a pena fazer essa comparação. É uma distância muito grande do que do Brasil em relação aos Estados Unidos e outros países em desenvolvimento nessa questão de emissão de gases, né? Então, o foco no Brasil seria mesmo o desmatamento. Bom, e por falar nisso, Cristiano da Arco Advisory, Cristiano Noronha. Cris, nós temos hoje, à tarde, a coordenadora do Departamento de Gestão Ambiental e Territorial do Conselho Indígena de Roraima, que é a Cineia Bezerra do Vale, da etnia Wapixana, chamam ela de Cineia Wapixana. E ela já fez duras críticas ao governo Bolsonaro. Você acredita que ela vai manter essa crítica à administração do meio ambiente aqui no país? Eu acredito que sim, William, até para justamente ajudar ou pressionar ainda mais o governo nessa questão ambiental. Não vejo por que, exatamente tendo uma visibilidade ainda maior, uma oportunidade de que as críticas e ponderações dela atinjam o maior número de países a partir desse pronunciamento. Eu não vejo por que ela não manter um discurso crítico, duro e contestando, ainda que o governo, obviamente, rebata algumas dessas críticas. O governo sempre coloca como, na verdade, que se trata isso de uma questão de narrativa, e há, sim, muitas narrativas envolvendo essa questão, mas o fato é que, sim, o Brasil não chega a essa reunião com uma imagem positiva, né? O próprio Instituto Amazon, por exemplo, divulgou que em março foram desmatados 810 quilômetros quadrados ali da Amazônia Legal. E existem discussões sobre exploração de terras indígenas, a questão de regularização fundiária também. Agora, essa semana, a gente teve uma exoneração de um chefe do IBAMA, enfim, responsável pela fiscalização. Então, muito provavelmente ela deve engrossar essas críticas, mantê-las para ganhar até ter ainda uma repercussão maior e ajudar nessa pressão sobre o governo brasileiro. Bom, nós agora nesse exato momento na cúpula do clima, nós temos o presidente das Ilhas Marshall, o David Caboá. Eles são 40 líderes. E eu queria aproveitar, professor Manuel está comigo ainda? Tá sim? Manuel Farruela, professor, eu tenho uma observação em relação à importância da cúpula do clima, porque os países, são 40 representantes, mais o presidente dos Estados Unidos. Então nós temos aí, os países presentes, eles são responsáveis por 80% da emissão do carbono. E é justamente de onde tem que partir essa iniciativa de mudança climática. Sem dúvida, né? Eles acabaram selecionando aqueles mais representativos e alguns outros, como a gente percebeu, para dar voz a outros grupos, né? Você teve a liderança, por exemplo, de Bangladesh, que vocês mencionaram aqui. Então, há um misto entre estados que efetivamente são os maiores emissores e alguns outros, né, para quem se pretende dar voz, e inclusive outras lideranças aí de terceiro setor, organizações sociais, representantes dos mais variados, né? Então, houve um mix interessante. Mas se esses estados, os principais mencionados, né, que são responsáveis por tantas emissões, assumirem o compromisso, a gente efetivamente vai ter um impacto muito positivo. Então, acho que esse é o discurso, né? Então o Brasil faz parte dessa agenda. Afinal, o discurso brasileiro mostrar, né, o que representa, o que temos aqui já no Brasil, que colabora, né, com a questão das mudanças climáticas, né, grande parte da emissão da nossa energia, né, da energia elétrica que a gente usa no país é uma energia com emissão considerada mais limpa, mais adequada, né, e a assunção de compromisso, o governo brasileiro dizendo que vai investir também mais nisso e pedindo ajuda internacional.
internacional, eu acho que é um discurso já bem diferente do que nós tivemos no passado em relação ao nosso Ministério do Meio Ambiente ou uma agenda de governo. Então, mesmo sendo objeto de críticas, é uma indicação que eu acredito que, se for bem construída no discurso que a gente vai ouvir daqui a pouco, ela pode ser um indicativo positivo. Schelp, a gente estou com imagens do Diogo aqui. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. No início, a gente observou que nessas mudanças climáticas, os grandes incêndios, eles aparecem também nesse discurso. Não podemos esquecer das áreas de alagamento. Nós temos muitas cidades costeiras no país, nosso litoral é muito extenso. E provavelmente, com a elevação do nível do mar, essas cidades serão afetadas. Para além disso, nós temos essas mudanças climáticas no que diz respeito aos grandes temporais. E tudo isso, pela percepção que nós temos na cúpula do clima, isso está muito próximo de acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Sim, William, agora mesmo estava falando o representante das Ilhas Marshall, né, que justamente é um país praticamente mais ameaçado que existe para esse problema que você falou, que é a elevação do nível do mar. Eles estão com uma parte do território já sendo tomada pelas águas, né? Então é um caso, claro, é um país muito pequeno e tal, mas é um caso emblemático, né, do que as mudanças climáticas podem fazer. Quando as pessoas falam aquecimento global e aí aponta para algum exemplo de que em algum lugar está ficando mais frio ou está chovendo mais ou coisa do tipo, a questão é preciso sempre explicar, né, que aquecimento global significa que há uma elevação média da temperatura da Terra, né? Mas o efeito que isso tem nos países ou em nível local varia muito. Então, em alguns locais pode haver uma redução da temperatura, pode ter mais tempestades, mais ciclones e assim por diante. Em outras regiões pode ter uma elevação da temperatura, mais seca. Então, o que acontece com o aquecimento global é um grande desequilíbrio no clima da Terra, e isso faz com que haja efeitos climáticos drásticos, né? E como as populações, e isso é uma verdade, você falou bem, as populações do mundo, em geral, estão concentradas nos litorais, né? A gente pega países como Bangladesh e outros países que são realmente, a maior concentração populacional, grande população, está nessas regiões. E aí acaba tendo esse impacto da questão do nível do mar, que é muito importante. Então, de fato, o aquecimento global, e é preciso sempre lembrar, não é algo que acontece de maneira homogênea pelo mundo inteiro, o impacto varia muito em cada lugar. Bom, eu queria só fazer mais uma provocação a você, Diogo Schelp. Eu já vi que já disponibilizaram o Renato Senise. Renato, bom dia, ele está nosso correspondente na Europa, já está com a gente aqui, eu já te aciono. Mas, Diogo, fazer uma provocação a você. Quando os Estados Unidos assumem o compromisso de corte das emissões em 50% ao final da década, na verdade, eles estão provocando os outros países assim, estou assumindo esse compromisso, todo mundo vem comigo, já que ele é o líder da cúpula? Exato. Tem duas coisas aí. Primeiro, que o Joe Biden está marcando uma grande diferença entre o governo dele e o governo anterior de Donald Trump. Donald Trump, é bom lembrar, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris para mudanças climáticas, né? Então, isso fez com que o resto do mundo, principalmente países aliados, os europeus, a Alemanha, países que estavam comprometidos com o combate ao aquecimento global, ficassem muito desconfiados com os Estados Unidos, né? Uma grande decepção, né? O país mais rico do mundo tomando uma atitude dessas, né? Dando para trás nessa decisão. E aí, quando vem Biden e diz, não, nós estamos de volta ao Acordo de Paris, nós vamos elevar as nossas metas, ele quer, obviamente, que o mundo, que os outros países também o acompanhem e também apresentem novas metas, como a gente viu aí o Canadá e o Japão fazendo. O problema é que, como pensam os outros países, os aliados, né, a Alemanha e outros países? Ora, como é que a gente pode confiar se os Estados Unidos vão seguir à risca essas promessas, que são como promessas de longo prazo, para além do mandato de Biden, né? Como é que a gente pode confiar se até pouco tempo atrás havia entrado um governo dos Estados Unidos que retrocedeu nessas promessas? Será que isso não pode acontecer de novo? Então, o grande desafio de Biden é convencer o mundo de que, dessa vez, os Estados Unidos está realmente comprometido e está comprometido a longo prazo. Bom, Renato Senise, direto da Europa, como é que você, principalmente, viu, ou melhor,
analisa o pronunciamento do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, quando ele fala a respeito de desmatamentos? Foi uma provocação ao governo brasileiro? Renato, não estou te ouvindo, então não sei se teu microfone está fechado aí. Isso às vezes acontece, gente, nessas transmissões por internet. Conseguiu agora? Dá um oi para mim para ver se eu estou conseguindo te ouvir. Oi, William. Agora sim, agora estou te ouvindo. Falha minha, admito. Não, tudo bem. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, a gente pode ver como uma provocação, e eu vi vocês discutindo sobre as metas, né, todas muito ambiciosas, e a meta do Reino Unido está entre as mais ambiciosas, né, de cortar 78% da emissão de carbono até 2035. Realmente é um objetivo muito difícil de ser atingido, e os ambientalistas já avisaram que o governo tem falhado sistematicamente em atingir as metas estabelecidas anteriormente. Então, até por isso que a gente viu no discurso do Boris Johnson que ele não aumentou o objetivo, ele não aumentou essa meta, porque já está difícil de atingi-la. E a gente lembra que esse é um assunto muito delicado para o Boris Johnson, né? Porque o Reino Unido recebe a COP26, a cúpula da ONU sobre o clima, em novembro em Glasgow, na Escócia. E a imprensa britânica está descrevendo esse encontro como o mais importante de todos os tempos em solo do Reino Unido. É o primeiro teste para o Boris Johnson desde que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então é a chance dele mostrar que ele tem condições de liderar o mundo nessa luta contra o aquecimento global. Fato é que com a chegada de Joe Biden, essa liderança do Boris Johnson acaba sendo mais difícil, porque quando a gente vê o Joe Biden liderando o grupo, fica difícil de imaginar que alguém vai conseguir passar o Joe Biden na liderança. Mas é um teste de fogo para o Boris Johnson, então já é um aquecimento aí para a gente ver como ele vai se portar. Ele que vai organizar a agenda do encontro, então é um encontro visto com muita importância aqui no Reino Unido. E a União Europeia também, né? A União Europeia confirmou recentemente, ontem, né, o compromisso de cortar 55% da emissão de carbono até 2030. A gente viu uma corrida, né, uma disputa entre os líderes, principalmente o líder do Reino Unido, os líderes da União Europeia, para ver quem consegue cortar mais. Eu acho que, no fundo, é uma corrida saudável, né? Se a gente está falando em corte, em redução de emissão de carbono, que afeta em cheio, né, o aquecimento global, então não deixa de ser uma competição saudável entre os líderes aqui na Europa. Foi bom você falar da comunicação europeia. A Ursula von der Leyen, que é a atual presidente da Comissão Europeia, ela fala agora no Conselho do Clima, na cúpula do clima, ela que tomou posse em 1º de dezembro de 2019, e essa organização, a Comissão Europeia, na verdade, o presidente fica 5 anos lá, né, Alcenise? Ela entrou em 2019. Exatamente, ela entrou em 2019 e não imaginava que fosse ter que resolver tantos problemas, né? Ela já entrou, o Brexit já estava em andamento e assim, foi uma novela interminável. Aí de repente a pandemia, então ela está tendo que lidar também com problemas de vacina, falta de insumos e agora esse comprometimento em reduzir a emissão de carbono. Ela mesma, Ursula von der Leyen, já falou que o objetivo do bloco é se tornar o primeiro continente a não emitir mais nem nada de carbono até 2050. Está aí outra meta difícil de ser atingida nessa coleção de metas que a gente tem falado por aqui. E foi bom você tocar sobre essas dificuldades. O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, nós não contávamos, né, com todas essas metas, nós ainda nos deparamos com a pandemia, que pode ser um limitador para todos os países nesse enfrentamento e nessa busca por uma melhor qualidade de vida no planeta. Eu acho que talvez a imagem de limitador, né, seja mais decorrente da retomada econômica, né? Depois que a gente passar esse período da pandemia, já temos algumas perspectivas por conta da vacina, vai vir uma retomada econômica, então alguns entendem que pode deixar um pouco conturbado o cenário. Mas, na verdade, para outros analistas, a gente agora tem uma oportunidade. A pandemia nos trouxe uma série de reflexões, né, que fazem com que a gente possa utilizar as tecnologias para, por exemplo, diminuir o deslocamento de pessoas. Em muitos países, é o caso dos Estados Unidos, a emissão decorrente dos veículos, né, a emissão de gases dos automóveis, caminhões, ônibus e etc., fazem parte das principais emissões, dos principais fatores que trazem, né, a questão da meta, trazem a questão da meta um desafio. Mas, na verdade, isso tudo trouxe um novo cenário. A gente teve um avanço que permite com que a gente, talvez, traga fatores que colaborem com a redução de emissões, né? Então,
Então, tem dois tipos de cenário. A retomada econômica, ela pode ser, né, considerada um fator desafiador para você reduzir as emissões, mas, por outro lado, novas atitudes, né, humanas, novas formas de trabalhar podem ser fatores a colaborar com isso. Mas eu tenho certeza de uma questão, concordo completamente contigo, não é? A reflexão sobre os efeitos da pandemia no cumprimento das emissões vai ter que fazer parte da agenda de discussão nos próximos dias. Eu aproveitar, o Cristiano Noronha está comigo também. Cris, você está me ouvindo, né? Então, nós vamos mudando, independente de qualquer coisa, eu vou chamando os nossos correspondentes e a gente vai plugando as imagens. Eu estou com o Renato Senise, que é o nosso correspondente na Europa, o professor Manuel Furriela, professor em Relações Internacionais, Cristiano Noronha, da Arco Advise, estou com o Diogo Schelp, que é o nosso comentarista, e eu vou passando a palavra para todos nesse bate-papo da Cúpula do Clima. Eu vou provocar o Diogo agora. Diogo, ou o Cristiano mesmo, o Cris está na tela aqui, pode ser o Cristiano. Cristiano Noronha, nós tínhamos, né, aqui no Brasil, e a gente já tinha discutido essa semana, uma expectativa do Brasil ser o centro dessa discussão toda. E, na verdade, não. O Brasil sim, é uma peça importante, mas não está sendo o alvo desses discursos ou cobranças em cima do desmatamento, enfim, da postura do presidente. Não sofremos nenhum ataque severo até agora. Não, ainda não, tanto eu pelo menos nos discursos que eu ouvi até agora, não ouvi ainda a palavra Amazônia. Eu não sei, talvez uma vez, não mais do que isso. Mas isso, William, não tira do Brasil também, obviamente, a responsabilidade com esse tema. Talvez o Brasil, como dito, acredito até pelo Diogo, tomara que eu não esteja cometendo nenhum tipo de erro aqui, injustiça com ninguém, mas eu acho que foi o Diogo, que falou que realmente dos países que estão nessa batalha por essa redução dessas emissões, talvez o Brasil tenha uma das missões, tem um dos desafios menores, que é justamente reduzir o desmatamento, já que a nossa matriz energética é uma matriz limpa. Por exemplo, os Estados Unidos têm que transformar a matriz energética interna, muito baseada no petróleo e na agricultura também, e um outro... Cristiano, outro só um caminho, minuto, Bolsonaro falando agora na Cúpula do Clima. State, heads of government, ladies and gentlemen, President Joe Biden, I thank you very much for the invitation to take part in this summit, leaders. Historically, Brazil has been an active voice in efforts to build a global environmental agenda. Today, I renew our credentials, which are supported not only by our achievements so far, but also by the commitments that we stand ready to take on before future generations. As the home of the planet's greatest biodiversity and as an agri-environmental powerhouse, Brazil is at the very forefront of efforts to tackle global warming. As we get together to discuss climate change, we cannot possibly forget the major cause of the problem at hand, and that is the burning of fossil fuels in the course of the past 2 centuries. Brazil has accounted for less than 1% of the historic greenhouse gas emissions, even as... Olha, nós nesse exato momento, o que está acontecendo na Cúpula do Clima? Como ela é uma transmissão que vai para o mundo inteiro, a língua que eles estão utilizando é o inglês. Então, agora nós vamos ouvir em português, conseguiram alterar. Matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra.
Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado. Bom,
Acabamos de ouvir o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, era um pronunciamento aguardado. Manuel Furriela, professor, como nós podemos observar, o presidente, ele abre as portas do Brasil e faz um convite ao mundo internacional, ao mundo, né, pedindo ajuda financeira e fala, olha, temos desafios sim, mas eu preciso de ajuda, vou fazer o máximo. É um convite que ele está fazendo à cúpula do clima. Sim, é uma mudança de postura, né? Foi um discurso a favor aí do cumprimento das metas, né? Mostrando uma meta para que se zere, né? Obviamente, o desmatamento é um dos grandes focos de críticas internacionais, não somente questão de mudanças climáticas, né? Por causa das queimadas principalmente, mas, em geral, um compromisso, algo muito cobrado do Brasil internacionalmente. Então, houve uma assunção de compromisso nesse sentido. Também a inclusão, né, da questão envolvendo a emissão de gases, né, até 2050, então a gente vê que também houve, né, um compartilhamento. Ele destacou a questão do desmatamento de redução de emissão, né? Então ele colocou prazos diferentes, informou que vai investir mais recursos, apesar das limitações, trouxe a questão envolvendo as pessoas que vivem na Amazônia e que vivem numa situação de baixíssimo desenvolvimento humano. Então eu acho que o discurso, ele foi ou vai ser internacionalmente uma sinalização positiva. O que a gente vai ter, e a gente já está observando, né, é uma crítica internacional a qualquer antecipação de recursos ao Brasil para se chegar nesses resultados. Então, a pressão internacional, inclusive de artistas, né, a gente percebeu aí durante esses últimos dias, personalidades internacionais, foi no sentido de que se invista internacionalmente no Brasil com esses propósitos, mas aguarde-se uma postura mais concreta do Brasil. Então, acho que esse, né, é isso que nós vamos observar. Mas pelo que eu também observei da postura do governo americano, há sim uma abertura para um consenso em relação ao Brasil. A gente pode perceber que arrefeceram as críticas de Joe Biden ao Brasil a partir do momento que houve uma postura do governo brasileiro mais aberta para um diálogo. Então, acho que a postura do governo americano não está no sentido de aguardar para ver, e sim de vamos conversar. Se isso se concretizar, eu acho que a gente tem possibilidade de mudar um pouco a agenda brasileira, né, a percepção internacional a favor do meio ambiente. Mudar a realidade da desigualdade social para 23 milhões de pessoas que moram na Amazônia, que foi a fala do presidente. Queria agradecer muito a participação do professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Obrigado, professor. Tenha um bom dia. Bom dia a todos, uma boa semana. Cristiano Darco Advais, aproveitando a fala do professor, ele fala sobre essa carta de artistas, governadores, de personalidades brasileiras que acabam criando um certo atrito ou provocando, na tentativa de provocar um atrito para impedir a chegada de ajuda internacional ao governo brasileiro, especificamente ao presidente Jair Bolsonaro. Isso foi claro essa semana. Sim, William, há uma crítica e também existem contestações, por exemplo, se o Brasil deveria receber esse dinheiro, até porque fala-se que há num fundo da Amazônia ajudas vindas especialmente da Noruega, por exemplo, mas 2 bilhões e 900 milhões de reais que estariam paralisados. Segundo o ministro Ricardo Salles, esses recursos eles estão paralisados por conta de uma decisão da Noruega, justamente porque não teria havido um entendimento correto de um decreto que acabou dissolvendo o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, que é o COFA, e o Comitê Técnico também do Fundo da Amazônia, que são responsáveis pela aplicação desses recursos. Então, se há recursos eventualmente paralisados, lá que se faça uso desses recursos inicialmente e que só depois o Brasil poderia, portanto, ter disponível mais recursos do exterior. E, além disso, também que o Brasil mostre, na visão de alguns outros países também,
algumas ações mais concretas, mais fortes em relação ao meio ambiente. Agora, o que acontece também é uma disputa de narrativas, obviamente, que existem oposições aí ao governo do presidente Jair Bolsonaro, e algumas vezes essas divergências, vamos dizer assim, políticas e de orientações, ela acaba também contaminando certas avaliações do governo. Então, acredito que há excessos de parte a parte, né? Mas existe sim uma pressão para que primeiro se faça uso desses recursos internos, mostre resultados concretos, para só daí, então, depois o país ter acesso a recursos novos que possam ajudar no combate ao desmatamento. William. E com essa, Diogo Schelp, no pronunciamento do presidente na cúpula do clima, ele fala do compromisso dele de eliminar o desmatamento ilegal em 50%, na redução, metas até 2030, de diminuir a desigualdade social na Amazônia. Ele fala em biodiversidade, bioeconomia, povos indígenas e ainda cita a comunidade internacional com o COP26 e os artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Ou seja, reafirmando e assinando o compromisso que nós tivemos em 90 aqui. Exato. E foi interessante ele citar a Rio 92, viu, William? Porque é algo que recoloca, né, faz relembrar o papel que o Brasil sempre teve nessa questão ambiental. O Brasil, apesar dos problemas, que sempre foi muito difícil combater o desmatamento, a Amazônia é um bioma gigantesco, né? Mas o Brasil sempre teve a boa vontade e a demonstração de que estava realmente comprometido com o meio ambiente e em combater desmatamento e assim por diante. E o Brasil tem, de fato, uma das leis ambientais mais avançadas nesse sentido, né? Agora, uma questão importante é a seguinte: o presidente, na apresentação dele, no discurso dele, ele citou méritos do Brasil na questão ambiental que não são méritos do governo dele, são méritos de décadas passadas, de anos anteriores, entendeu? Então, por exemplo, quando ele fala sobre a cobertura florestal da Amazônia que é preservada, isso é algo que vem de muito tempo. Quando ele fala sobre a questão da nossa matriz energética, também não é algo que veio do governo dele. Por quê? Justamente porque no governo Bolsonaro, em 2019, em 2020, nós tivemos recordes de queimadas, recordes de desmatamento, né? Então, qual o grande desafio dele daqui para diante? Para que o mundo acredite nas promessas que ele fez. Por exemplo, ele falou que reduziu, né, antecipou em 10 anos a meta de neutralidade climática. Para que o mundo acredite nisso, é preciso mostrar resultados já a partir de 2021. E esses resultados vão ser julgados na reunião de cúpula climática da ONU que vai acontecer em Glasgow no final do ano. Então, o Brasil, até lá, vai ter o período mais severo de queimadas, né, que é na metade do ano, e quando ocorrer a cúpula climática de Glasgow, da ONU, no final do ano, o mundo vai poder olhar para trás e dizer: olha, vocês prometeram que iam diminuir o desmatamento, mas olha só o que aconteceu agora no meio do ano na Amazônia. Então esse vai ser o grande desafio do Brasil, mostrar que as promessas não são apenas promessas. Bom, vamos aproveitar, vamos para Brasília. Luciana Verdolin está disponível já para a gente conversar. Luciana, criaram até uma campanha Fica Salles, ou seja, o ministro do Meio Ambiente está na corda bamba aí em Brasília? Já há um certo tempo, né, William? Bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando a gente, bom dia para o Diogo. E essa questão, essa pressão pela substituição do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não é nova, não. Na última reforma ministerial que a gente viu aqui em Brasília, com mudanças de pelo menos aí 6 ministros, já havia a possibilidade, tinha gente que estava apostando, já tinha até uma banca de apostas para quem seria o substituto. Mas Ricardo Salles continua com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, tem apoio aqui da chamada ala mais ideológica do governo federal. Ontem, inclusive, teve um almoço em que vários ministros participaram exatamente para prestar apoio ao ministro, que vem daqui a pouco aqui ao Palácio do Planalto. Tem uma coletiva logo mais às 3h da tarde para falar exatamente sobre essa cúpula do clima, para explicar o que o governo está
oferecendo, está prometendo e como é que vai chegar a essas promessas, a essas metas que foram sinalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente nesse aumento dos recursos para a fiscalização lá na Amazônia, que o objetivo nesse momento é tentar conter as queimadas. A gente vai entrar numa época bastante complicada na região. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é coordenador do chamado Conselho da Amazônia, já antecipou que a preocupação é muito grande e o trabalho nesse momento é tentar conter o avanço das queimadas e evitar, fazer com que esse ano a gente tenha menos problemas do que nos anos anteriores. Bom, são 11h05. Cristiano da Arco Advise. Foi bom que a Arco Advise ela chegou a publicar agora, que é o seguinte: fala do Bolsonaro. Ao discutirmos mudanças no clima, não podemos esquecer a causa maior do problema. A queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos séculos, o Brasil contribuiu com menos de 1% dos gases do efeito estufa. Ou seja, ele minimiza a gravidade em cima do país. Sim, ele está falando justamente sobre, inclusive ressaltou a questão do biocombustível no Brasil, a França que já está implementando, isso é uma política importante, uma política pública relevante para o setor automobilístico, também, por exemplo, que a França já está banindo, espera banir brevemente, daqui a alguns anos também, algumas décadas, a produção de veículos que usam a gasolina, né, como quer substituir toda a frota simplesmente para carros elétricos, por exemplo, né? Então o que o Bolsonaro faz no discurso dele é fazer um histórico, né, sobre o que o Brasil tem feito ao longo de décadas em relação à proteção do meio ambiente. Como falou há pouco o Diogo, não são políticas necessariamente feitas na sua gestão, mas ao longo de vários governos, e esse é um ponto fundamental também, William, que essa cúpula do clima são esses governos atuais que estão fazendo compromissos, assumindo compromissos para 2030, daqui a 10 anos, quando os presidentes atuais já não mais estarão, provavelmente, nos cargos que ocupam hoje, ou seja, ficam compromissos aqui para futuros governos também, né? Para futuros novos presidentes, não apenas do Brasil, mas de outras nações também. Então é muito importante que esses compromissos, assim como o Brasil tem feito ao longo de anos, caminhado também, evoluído nessa questão, é muito importante que isso não se perca, é muito importante reforçar essa proteção, sim, do meio ambiente, mas o mais importante, que os próximos governos não desfaçam esses entendimentos e essas políticas que estão sendo anunciadas aí nessa cúpula do clima. Haja visto, por exemplo, o que o Barack Obama veio com uma política muito ousada, que estão sendo incrementadas agora, aumentadas pelo presidente Joe Biden, mas que sofreu um abalo na gestão de Donald Trump. Então, esse também é um compromisso que deve ser assumido não apenas pelas gestões atuais, mas as gestões futuras, elas têm que colocar isso em perspectiva e passar a considerar esses compromissos também, não como compromisso de governo, mas como compromisso de Estado. E foi bom você falar nisso, porque na fala do presidente, ele coloca duas metas, né, importantes, que é a redução até 2025 da emissão de gases, de 37% até 2025 e 40% até 2030. É um chefe de Estado assumindo um compromisso e esse plano tem que continuar. Eu agradeço muito a participação do Cristiano Noronha, analista da Arco Advise. Muito obrigado pela participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia. Bom dia, William. Um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Grande abraço.